Raciocínio tem que ser rápido, o futebol é rápido, o futebol é de segundos. Estava olhando uma notícia do Kaká, né, dizendo que quantos minutos ele ficou com o poste de bola em 45 minutos, ficou 15 segundos. Do meu tempo, Fausto, o técnico falava 2 a 3 vezes, na quarta tu pegava. Já sabia. Os nossos meninos de hoje, você tem que repetir mais de 6, 7, 8 vezes a mesma situação. Olá pessoal, mais uma vez, canal O Tempo Todo, junto com a parceria da agência Terra Vermelha de Comunicação e Marketing, trazendo mais uma personalidade do esporte. Eduardo Severo do Nascimento, zagueiro de profissão, atleta do Esporte Clube São Luís nos anos 90, 97, se não estou enganado. Prazer recebê-lo, morador de Juí há 28 anos, Eduardo. Bom dia, Fausto. Bom dia, amigos, ouvintes, e agradecendo, acho que Juí para mim me fez um bem, e desde 97, né, eu estou aqui, então agradeço sempre essa oportunidade de morar na cidade de Juí. Vindo do Veranópolis para Ijuí para disputar a Copa Galego, da qual inclusive você foi campeão naquela época, né? O que te levou a fixar residência aqui em Ijuí, Eduardo? Bom, daquele tempo eu conheci a minha esposa, né, que até hoje estamos juntos, a Estela, que hoje é professora da Unijuí. Então, a cidade, né, com uma maravilha de amigos, de pessoas que eu admiro sempre, né, e agradeço pessoas aqui, que eu não vou falar de todos, porque eu vou esquecer, mas uma em principal, o Kiko, né, que me ajudou muito nessa acolhida que esse povo aqui de Juí. Então, hoje, me sinto feliz de estar aqui, né, uma cidade boa, uma cidade em crescimento também, e que eu tenho aí um orgulho de ser morador de Juí. O Kiko, lateral esquerdo do São Luís, uma lenda do São Luís aí, né? O Kiko fez parte da minha integração com o pessoal de Juí, né? Principalmente quando tinha os veteranos, teve muitos veteranos. Aliás, Sim. Juí foi um berço do futebol amador, né? Claro. Então, e aí, através disso, dessa oportunidade, eu estou aqui em Juí. Foi no São Luís que você encerrou a sua carreira ou não? Não, eu saí de Juí, ainda fui para o Inter Santa Maria, e aí fui para o Palmeirense. E aí, depois do Palmeirense, encerrei a carreira. Uma carreira de aproximadamente quantos clubes, Eduardo? São Borja, Esportivo de Bento Gonçalves, Taguá de Getúlio Vargas, Raio Valecano, que fui fazer um teste, Al Nassr da Arábia Saudita, Caxias, né, Esportivo de Bento, né? Então, nós ficávamos muito tempo nos clubes, nós não éramos passes livres, né? Então, Sim. Nós éramos vinculados. Então, foi esses clubes aí com passagem de tempos, né? De 2 a 3 anos você fica permanecendo no clube. Essa experiência no exterior, você citou o Raio Valecano na Espanha e o Al Nassr na Arábia Saudita, né? Como é que foi essa experiência lá? Foi muito bom, né? Francisco Neto, Chiquinho, um grande treinador da época, me levou para a Espanha para nós fazermos um teste no Raio Valecano, onde fiquei 3 meses. Aí tive uma lesão de joelho, né? Então, como você está em teste, então tive que retornar. Mas a carreira seguia com oportunidades. Daí vim para o Caxias. Aí o Caxias também fiz um período muito bom no Caxias, onde fui emprestado para o Al Nassr, 1 ano e meio, no Al Nassr da Arábia Saudita. Grande experiência, grandes vivências, né? Então eu tive a oportunidade aí de dar um crescimento na minha carreira, um up nela, e aí procurar administrar para o futuro melhor, né, que eu pudesse ter aí uma condição de jogar o futebol profissional. Lá no Al Nassr, imagino, tenha sido o teu melhor salário, por exemplo? Se eu contar o salário do Al Nassr, cobre todos os salários que eu tive aqui no Brasil, né, naquela época, né? Já 1900, naquela época. Isso, 1992. Né? É muito grande a diferença dos salários da tua época para hoje, Eduardo. Um jogador com a tua qualidade, por exemplo, se imaginando num clube... Você tem futebol para jogar num clube de Série A, por exemplo, né? Mudou muito o futebol? Mudou. Eu entendo as mudanças, né, que eu acredito, mas Fausto tem algo que eu não consigo entender. Nós somos campeões mundiais 5 vezes com uma estratégia de futebol. Tudo bem que as mudanças têm que existir, mas elas não podem ser totalmente tiradas de lado. Você realmente esquecer todo o seu passado e começar uma nova oportunidade.
Eu acreditava e gostaria que acontecesse essa integração entre um pouco do passado com um pouco do presente, né? Então, a nossa qualidade, o Brasil sempre vendeu qualidade em futebol. O Brasil era jogadores de qualidade, todo mundo queria os jogadores brasileiros pelas suas qualidades. Mas nós poderíamos ter aí acrescentado um detalhe de marcação, mas não perdendo essa essência da qualidade. Então, hoje nós nos tornamos normais, comuns, como todo mundo, sempre com respeito aos outros países. Dá para dizer que a gente copia de outro país algo que nós éramos para ser referência, por exemplo? Isso mesmo, nós éramos a referência, todos queriam nossos jogadores, né? Se você vê a Argentina sempre teve os jogadores argentinos sempre foram requisitados para os times europeus, né? A Inter, numa época, que até lembrando aqui, tinha mais argentinos e brasileiros, porque eles se adaptam melhor aos esquemas. E o Brasil tinha sua qualidade para dar para colocar nas equipes exteriores essa qualidade técnica. E aí realmente nós esquecemos isso. Uma prova se comenta do Alan Patrick. Temos o Alan Patrick, a seleção Alan Patrick, mas eu não vejo formação de Alan Patrick nas bases. Eu não vejo. Está acabando. Está acabando. Então, o futebol, Fausto, é uma qualidade técnica que precisa ser usada. É a bola, você precisa ter contato com ela e um domínio de inteligência. Não ser uma cópia de correr atrás e fazer transições de posições, com muito respeito, mais uma vez, com muito respeito a todos os profissionais. Mas a bola é para ser usada com inteligência e capacidade de pensamento, tomada de decisão. E muitos dos nossos jogadores têm essa dificuldade de tomada de decisão. Hoje eles buscam no futebol uma rapidez que, por exemplo, o 10 típico, Alan Patrick, o Douglas, que era do Grêmio, por exemplo, são jogadores, vamos botar entre aspas, lentos. Não é que eles sejam lentos, eles têm o pensamento mais rápido até do que a bola, muitas vezes. Um toque na bola, 2 toques na bola e a jogada está formada. Isso. As suas percepções de jogo eram rápidas. Então, por isso que eles eram diferenciados. Por isso que nós tínhamos essa diferença de 1 e 2 toques na bola. Hoje se domina, os 2 toques se fazem jogar para trás. Então não se dá sequência. Eles davam sequência nesses 2 toques de bola, né, Paulo? Você é natural de Porto Alegre. A tua carreira no futebol começou onde? Desde criança você queria ser jogador de futebol? Comecei em São Borja, 1982. Por que São Borja? Porque havia um zagueiro chamado Jairo, Robson Fernandes, foi um grande zagueiro do Caxias. Jogou no Caxias, o Jairo? É. E nós, lá no bairro em Porto Alegre, era ele que tinha uma escolinha de futebol. E ele via meu futebol, gostava. Eu tinha 15 anos, ele me levou para o São Borja. E aí eu fui fazer testes nos juniores. Naquela época se tinha juniores. Sim. Os juniores viajavam junto com o profissional. Tinha campeonato de juniores? Era preliminar do jogo principal? Preliminar do jogo principal. E aí eu fiz o primeiro teste, fui aprovado. Com 17 eu já era titular da equipe do São Borja, né? Aí foi a carreira que expandiu, cresceu, consegui o aprendizado do futebol, muitos profissionais me ajudaram no aprendizado. Aquilo que eu digo, eu não aprendi sozinho, alguém me ensinou. Futebol não se faz sozinho. Não. Então, é coletivo, como se diz a coletividade. Então, tem muitos treinadores assim que me ajudaram na minha carreira. Eu perguntava antes para você sobre salário, né? Às vezes não passa pela tua cabeça, puxa, nasci na época errada, se eu tivesse nascido hoje, a minha condição seria ainda melhor, por exemplo. Vem, a gente tem a saudade, puxa, eu jogar aquela jogada, eu poderia fazer melhor. Eu acompanho o futebol brasileiro e os ensinamentos que eu recebi de cobertura de zagueiro, que poucos usam hoje, eu disse, puxa, eu podia fazer aquela cobertura, sair antes. E o salário a gente lamenta, né? Mas eu nasci e não consegui pegar essa oportunidade. Mas fico feliz também, né, Fausto? Porque eu não fiquei só parado nisso. Eu tentei crescer crescer a minha carreira e também em outros lados, né? Outros sentidos, né? Você tem formação. Qual é a tua formação, Eduardo? Hoje eu sou formado em administração. E estou terminando meu curso também de educação física, né? Algo bem ligado ao futebol, à administração também, né? Mas a educação física é algo que você pode agregar ainda mais nesse futebol, né? Eu agrego, até trabalho na escolinha da Inter de Milão, que nós temos aqui em Juí. Então eu trago um pouco do passado para eles, domínio de bola, posicionamento, né? Tomada de decisão, a sua capacitação de tomar as decisões, de jogar com a bola, jogar sem a bola. Então, hoje o atleta tem que saber jogar sem a bola. Você joga pouco com a bola. Exato. E aí a inteligência você tem que passar para esses meninos. Apesar que esses meninos hoje eles têm umas outras referências, que é o celular. Tá? Então, essa tecnologia está tirando deles esse tipo de pensamento.
Então, eu trabalho mais numa conversa, num diálogo, não uso apito, uso um diálogo, uso uma conversa. Eu acredito que o professor ele tem que ensinar, tem que mostrar como é que se faz. Eu vou lá e faço, mostro para ele e repito. Então, nós temos que estar repetindo. Do meu tempo, Fausto, o técnico falava 2 ou 3 vezes, na quarta tu pegava. Já sabia. Os nossos meninos de hoje, você tem que repetir mais de 6, 7, 8 vezes a mesma situação. Então, o foco, muitas vezes, as oportunidades que eles receberam, claro que eu agradeço a internet que veio, mas os nossos meninos ainda precisam ter essa capacitação, essa capacidade do pensamento, né? Você pode usar a internet, o celular, por exemplo, como algo complementar e não como aquilo que vai te guiar, no sentido como principal, ser dependente disso, né? Muita dependência, né? Nós executávamos as situações, nós criávamos os nossos brinquedos, nós criávamos a situação para nós brincarmos. Hoje o brinquedo está dentro do celular. Hoje a vida está no celular. A vida está no celular. Não, é maravilhoso. Sim. É maravilhoso, né? Eu também uso o celular, mas tem uma outra dependência que ela precisa ser realizada com movimentos humanos. E eu preciso ter essa capacidade fora para executar esses movimentos. E o futebol é a mesma coisa. Então, o futebol é feito de uma jogada que você, dentro do campo, você executa o movimento, a sua coordenação motora, né? A sua tomada de decisão. E isso, a nossa capacitação está sendo recuada pelas nossas crianças, né? Que estão fazendo menos exercício, assim, poucas atividades, né, que poderiam ser mais evidenciadas, né, para o seu melhorar, para o seu futuro, né, para as suas decisões, para a sua família, que praticamente eles vão criar, vão ter seus filhos que eles vão ter que ensinar a movimentos. Né. Eu tenho na escolinha crianças que não sabem jogar uma pedra. Você lembra como é que se jogava uma pedra? Então tem essa dificuldade de movimento, de fazer essas execuções também. Tirar de bodoque. Não soltar uma pandorga, uma pipa. Né? Então, são coisas que nós criávamos. Fazer um carrinho de lomba. Nós criávamos. A nossa criação. E eu acho isso importante. É antigo, mas isso me fez crescer, me fez aprender a minha mobilidade com o meu corpo. Aprender a desenvolver essas atividades. Em outras que aparecem, eu também tenho essa vontade de aprender e querer fazer. Que ela está de acordo comigo, de acordo com a minha condição de aprendizagem. Esses dias eu fiquei muito feliz, eu tenho um neto de 9 anos e daí eu, ali em casa, ele com um pedaço de uma garrafa PET e uma cordinha, e eu perguntei para ele o que era aquilo, né? E ele, é um birboquê. Eu fiz um birboquê. Muito bem, ele, certo, alguma atividade na escola, enfim, né? E eu lembro do birboquê, que era algo que a gente também fazia, né? Você comentou que você é professor da escolinha da Inter de Milão. Onde que fica? Fica na quadra do Rola Bola, né? Na quadra. Isso. É uma franquia, no caso? Uma franquia. O nosso coordenador Marcelo da Lanora me convidou, fez a proposta. Aceitei porque eu gosto de ensinar. Como professor, eu gosto de ensinar. E passar para as crianças. Quantos alunos lá, Eduardo? Olha, nós estamos agora com 38 alunos. Tá? Bastante bom. Então, e estamos lá numa atividade, até querendo contratar professores, né? Para trabalhar também, para estar junto com nós. Psicólogos também, que é muito bom ter um psicólogo junto. Mas assim, o ensinamento das crianças é aquilo que, como eu te falei, Fausto, é colocar para eles para pensar. Raciocinar, tomar decisões. A bola, ela é o objetivo, mas a tua tomada de decisão é importante, que isso tem que ter no teu conhecimento. Na tua ação, entendeu? A ação, ela tem que ser rápida. O futebol faz ser rápido, né? É o raciocínio, né? Raciocínio tem que ser rápido. O futebol é rápido. O futebol é de segundos. Estava olhando uma notícia do Kaká, né, dizendo que quantos minutos ele ficou com o poste de bola em 45 minutos, ficou 15 segundos. O que ele fez o resto dos outros 44? Ele se movimentou. Ele foi inteligente, achou espaço. Puxou a marcação, abriu espaço. Isso é o futebol. O futebol joga sem a bola. E aí, se você não tem esse raciocínio lógico, rápido, você não vai jogar sem a bola. Você vai ficar parado, estancado, esperando que ela chegue no teu pé. Eu li alguma coisa há algum tempo sobre o tempo máximo, média desse tempo que um jogador fica com a bola nos pés durante um jogo. 3 minutos. 2 minutos. Ela tem que ser rápida. Né? Como, até uma brincadeira, como diz, ela é redonda para rolar. Então você tem que tomar atitude. A tomada de decisão, você já tem que estar fazendo a tomada de decisão, já sabendo para onde a bola vai. Para onde aquele jogador tem aquele espaço que você possa infiltrar essa bola.
E esse raciocínio lógico se dá pelos trabalhos rápidos que você tem que executar, né, Fausto? Na comissão técnica das equipes profissionais hoje nós temos o treinador, o preparador físico, auxiliar técnico e tem o treinador de goleiros. Mas a gente não tem o treinador de zagueiros, não tem o treinador de atacante. Será que é um caminho também? Seria um caminho bom. Você dividir treinamentos para setores diferentes. Eu estive agora assistindo o Sub-20, se eu não me engano, São Luís e Brasil de Pelotas. Eu não tinha, faz tempo que eu não vi aquele tipo de marcação. O Brasil de Pelotas deixou 3 atacantes. O escanteio contra o Brasil de Pelotas, 3 atacantes. A defesa do São Luís teve que ficar em 4. Quer dizer, então, de 3 atacantes, 7 pessoas saíram da área. Ficou mais livre para o goleiro sair. Então, hoje, se você olhar os sistemas defensivos, praticamente são 22 jogadores dentro de uma área. A bola parada. O goleiro não sai. O goleiro treina a saída, mas no jogo ele não sai. É muita gente. E quando sai, é aquela borboletada. É aquela borboletada, porque tem muita gente. Entendeu? Claro, nós estamos aqui discutindo, mas são ideias que você pode implementar no futebol. Tira a gente de dentro da área. O goleiro é o único que pode jogar com as mãos. O goleiro tem uma impulsão muito mais que os outros e ainda passa com a bola e ele fica fixo dentro. E normalmente uma altura que antigamente não tinha. Antes era goleiro de 1,70m, 1,80m. Hoje você tem o goleiro de 1,90m no mínimo. No mínimo. Ontem, assistindo Juventude e Atlético Mineiro, uma bola baixa, Fausto. Uma criança aí de 12, 13 anos, tira de cabeça, tomaram um gol. Então, pode ver, por mais que se esteja essa questão de qualidade inteligente do futebol e transformação dele, os erros acontecem. Não mudou-se, não se acertou, não ficou totalmente evidente que essa forma tática de se jogar, mais uma vez, respeitando a todos, é uma forma correta, não está sendo certo, não está dando certo. Estamos tomando gol. O Juventude foi uma equipe que tomou mais gols de cabeça. Sim. Tem um zagueiro mais alto do que eu. Sim. Entendeu? Então, mesmo que a altura às vezes não favorece, porque não. Se você não trabalhar isso, se você não fizer esse treinamento, esse diferenciado, um treinamento de zagueiros, o zagueiro tem que cabecear, o zagueiro tem que sair para a cobertura, o zagueiro tem que dar um entendimento entre volante e zagueiro. Então eu estou trazendo algo de profissionais antigos que me passaram. Eduardo, bola longa nas costas de lateral é de zagueiro. O volante vem para dentro cobrir. Era o beabá do futebol. Combina com o volante. Vai no fundo, eu tenho que sair, você vem para dentro. Falávamos aqui com o Jefferson, um volante. Não tinha velocidade, mas sabia vir cobrir para dentro da área onde a gente saía para a cobertura. Né, É o Jefferson que está na comissão técnica do Primavera Atlético Clube, campeão matogrossense. Parabéns. Uma coisa Luciano Miron, juiense. Algo que eu perguntei uma vez para um auxiliar técnico, a questão de uns 3 anos, quem sabe, o Fábio Capone, ele era auxiliar técnico no São Luís, aqui em Juí. Por que vão 2 na hora de cobrar escanteio? Vão 2 na hora de cobrar falta? Aí ele comentou comigo que para puxar a marcação, sair da área. Mas aí eu até contrapus. Mas se ficasse na área, não era mais um para ter a oportunidade de jogar a bola para dentro? Eu não entendo isso, Eduardo. Hora de escanteio, 2 lá, um faz uma menção, ergue a mão dizendo que vai ser no primeiro, no segundo pau, e o outro bate, por exemplo. A gente antigamente não via isso, né? Não via. Como você falou, combinado. Eu levanto a mão e é uma jogada combinada. É uma bola no primeiro pau. Eu posso levantar as duas mãos. Mas quem bate, ele podia levantar, né? Não precisava de 2 ali, vai puxar um, deixa na área. Uma coisa que eu não vejo, alguém sempre na meia-lua, por exemplo, eu sempre observo isso na hora do escanteio. Quem vai ficar do time que está batendo o escanteio na meia-lua da grande área? Que a bola volta e meia, repica por ali e não tem ninguém para disputá-la ou mesmo a chutá-la ao gol, né? Treinamento, repetição de treinamento. Escanteio, você tem uma bola parada. Então, a certeza de acerto de você bater na bola é muito melhor que ela está rolando. É rolar, como você disse, tem 2 jogadores perto da bola. Eu rolo essa bola para um lado, para ele segurar, para ela parar de novo, ela já está parada. Eu vou dar um movimento nela para ela parar de novo. Então, chuta diretamente. Direto? E perda de tempo? Você tem um tempo para... não consigo treinar. Nós treinávamos dentro do hotel, no saguão do café. Arredava as cadeiras. O Veranópolis ou o São Morte chegava no hotel para jogar contra o Grêmio, não conseguia fazer uma forma tática, arredava o salão do café dos hotéis e ali fazia o treinamento.
entendeu? E aí no campo você executava movimentos. Hoje eu digo para os meninos da minha careca, cheio de buracos, eu cabeceava tanta bola, dava dor de cabeça. E tinha o Paulo Gaúcho, que batia a bola, ia lá nos treinar aqui no São Luís, entendeu? E nós disputávamos com material humano, com o Jefferson disputava na área, os outros zagueiros reserva vinham nos interferir. Então, como eu te digo, situações de jogo elas têm que ser criadas. A falta não se bate mais, não se treina. Não. Mas acontece no jogo, Fausto. Entendeu? Eu entendo a fisiologia, estou fazendo a educação física, mas você tem materiais humanos para recuperar um atleta. Nossa. As lesões continuam acontecendo. Por mais que não se treine a falta, lesões estão acontecendo. Acho que até em maior grau. No maior grau. Entendeu? Então, assim, essas questões do futebol o relacionamento, ao passado, tem que ser acionadas de novo. Treinamento de falta, treinamento de escanteio, saída de trás. Você não vê uma jogada ensaiada numa falta? Eventualmente em campeonato europeu você vê. Mas o campeonato brasileiro é difícil. Não tem. Então, assim, essa criatividade do atleta, ela não surge, ela não está aparecendo. Coisa que se tinha de uma criança num bairro. E aí me dizem, né, Fausto, não tem mais jogador nesse paísão, nesse grande Brasil, mais jogadores técnicos. E eu vou dar um grande exemplo aqui, das escolinhas de futebol aqui do Jair Galvão, campeão estadual de futebol de salão. Outras escolinhas modelo com grandes jogadores que eu vi. Então, eu acredito que tenha jogadores. A escolinha feminina do Rafael, colocando 2 meninas no Grêmio. Sim. Então, olha só, nós temos em Juiz escolinhas maravilhosas. Atletas dentro dessas escolinhas bem trabalhados com os profissionais. Aliás, um grande abraço a todas as escolinhas de Juiz. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo que vocês fazem para esses meninos. Nós temos jogadores em Juiz muito inteligentes. Fausto. Mesmo sem os campos que tinham até na tua época aqui, né? Podemos dizer assim. Não, hoje uma criança para se jogar futebol tem que alugar um lugar fechado. Uma quadra sintética. Sim, nós assistimos na televisão, a televisão preta e branca, algumas coloridas, nós íamos para o campinho de futebol treinar aquela jogada que a gente assistiu na televisão. Hoje a criança assiste no celular e às vezes quando olha, né, até perguntei para minhas crianças, quem assistiu futebol hoje? Menos assiste, muito pouca criança assiste. Aí eu coloco, se vocês querem ser profissional, vocês têm que assistir o futebol e entender ele. Entendeu? E aí nós treinávamos no campinho do lado, onde existia ali o campinho. As rosetas, pé descalço, cortava o dedão, fazia balãozinho, embaixadinha. Nós fazia 3 contra 2, Fausto. Nós fazia 1 contra 1, um ficava no gol, outro vinha driblar o goleiro, botava nossos chinelos de dedo do lado para fazer de gol. Isso aí. Então, hoje tem 1 contra 1, 2 contra 1, mas eu já fazia isso há muito tempo, no campinho do lado de casa. Pênalti com rebatida? Pênalti com rebatida, nós fazia. Então, existia isso. Mas existia a técnica porque o aprendizado era no campinho. No campo, né? Ali. Então, nós executávamos os movimentos, nós sabíamos quem era aquele atleta tal, quem era o fulano de tal. E era maravilhoso, que nós, né, até pedia para a mamãe, agora é a hora de... Vou lá jogar minha bolinha. Eduardo, você já disse que nós tínhamos um poço, tem que encher o tanque para me lavar a roupa, depois você vai jogar a bola. De lá enchia com o balde de poço, e o campinho do lado da minha casa, eu ia ali executar os movimentos com os meus colegas. A minha mãe, eu morava ali no bairro Oswaldo Aranha, e jogava no Oswaldo Aranha, pulava muro, entrava pela falecida casa ali, falecido é a casa do seu Sadi Costa, né? E a dona Polônia pulava por ali, entrava, a mãe do Paulo Costa, mãe e pai. E aí, 7 horas, invariavelmente, a minha mãe chamava, Fausto, e eu tinha que estar em casa às 7 horas. A mãe chamava e tinha que ir para o banho, jantar e fazer a lição, né? Mas a bola era todo dia. Não tinha o que fazer. Fazendo educação física, trabalhando com crianças, mas o teu projeto, nós conversávamos sobre isso lá na Sociedade Ginástica, algumas semanas, numa competição de natação que você estava trabalhando lá. Você tem um projeto muito bonito para fazer com idosos após a tua formatura, Eduardo. Esse é o meu objetivo, Fausto. Idosos, estou estudando, lendo alguns artigos, muito materiais, tem muita coisa muito boa, muita inovação a partir... Porque é uma classe, vamos chamar assim de classe, que é bastante não amparada pelos mais diversos segmentos, né? E nós temos que dar essa assistência. Hoje o grupo muscular, o nosso músculo, ele precisa estar ativo, né? Hoje nós temos essa informação, esses estudos, tá? Que o músculo precisa estar ativo, independente da tua idade. Tem que estar fazendo algum movimento, um exercício físico, uma atividade física, tem que estar fazendo um movimento.
Tá? E esses idosos, eles precisam, com muito respeito, esses queridos que foram aí, né, que hoje estão ali relaxados na sua cadeira, eles precisam se movimentar, sentar, levantar, caminhar, né, fazer o movimento, a atividade. Eles têm que sair. E o tempo, muitas vezes, até das famílias, né, que às vezes não tem, mas temos que fazer esse trabalho, oportunizar que eles tenham acesso a esses lugares, né? E eu pretendo fazer isso, esse trabalho também, oferecer aos idosos essa importância da atividade física, né, na saúde de todos, né? É algo que eu, por exemplo, aqui em Juí, também comentava sobre isso com você lá. Nós não temos aqui em Juí, a não ser nos clubes, um lugar onde escolinha de natação, não só para ser escolinha, pode ser escola, mas também fazer atividade com os idosos, um lugar particular para fazer, né? Quem não é sócio de clube, aqui tem o Tiaraju, tem a Recreativa, tem a Sociedade Ginástica, que tem as piscinas, né? Mas fora isso, Ijuí é uma cidade de 90 mil habitantes, quer dizer, tem uma cidade que tem quase 30% de sua população como aposentado. Seria bom. Conheço o Andrei, eu acho que um prefeito, acho que poderíamos levar um projeto para ele, ver se ele consegue nos oportunizar. Centro de convivência, quem sabe? Quem sabe, boa ideia. Acho que você já deu uma ideia de conversar com o Andrei, fazer um projeto e lançar. Sabe que isso é projeto. Acredito que ele vai, sim. Ele é uma pessoa que eu respeito muito, bem admiro. Esclarecido. Tá, bem esclarecido. Vai ajudar esses idosos a oportunizar. Como você falou, se alguns clubes que têm. Tá? Outros não têm acesso. Falta o acesso. Né? Profissionais têm. Tem bastante profissionais para fazer. E eu quero ser um desses profissionais, eu quero estar nesse aí, vou falar com o Andrei, Andrei, por favor, com muito respeito ao nosso prefeito, mas criar para a gente, para esses nossos idosos, nossos velhinhos, os nossos professores, né, eu sempre digo que a terceira idade ela é fantástica, fantástica, eu sinto, converso. Né? Tenho meu sogro, assim, com Parkinson, né? Tô lendo muita coisa sobre o Parkinson para ele. Mora onde o sogro? Ele mora junto na minha mesma rua, no bairro Morada do Sol, perto ali. Mora aqui no Morada do Sol. Então, cuidamos deles. Então, ele leva lá em casa, o domingo é o dia dele fazer churrasquinho, então deixar que ele se movimente, deixar que ele converse. Então, o Parkinson, como ele tem a xixa-marcha, né? Então, a principal característica da doença é o encurtamento do passo, né? Então, ainda estou lendo materiais aí de artigos para fazer exercício com eles. Já faço com a minha sogra. Nem na academia, lá com uma garrafinha de água, ela faz movimentos. Exato. Sentada no sofá, levanta e sentando numa cadeira. É só um movimento de levantar e sentar. Ele sentar. É algo que já ajuda. E nós oferecer isso aí. Que eu quero me informar para oferecer. Bom, ele não pode vir até mim, eu vou até ele lá. Perfeito. Vou lá na casa dele, entendeu? Vou lá fazer. Porque qualquer material que ele tem em casa, ele faz uma atividade. Hoje, muitos fisioterapeutas, por exemplo, vão à casa da pessoa que está precisando da atividade, de fazer essa atividade, atendem em domicílio, né? Sim. Dá para fazer, entendeu? Criar uma piscina plástica que você... Claro, eu aqui estou bolando uma ideia agora. Sim. No verão, de ele sentar ali dentro daquela piscina e fazer exercício dentro daquela piscina plástica, com movimentos ali dentro. Entendeu? Não vai precisar nadar, vai precisar se movimentar, deitar, boiar. Claro, são ideias, Fausto, que às vezes o Eduardo fica pensando como tentar agir e ajudar. Tá? Porque nós precisamos ajudar a nossa terceira idade. Porque ela está num longo processo, ela tem muito tempo de vida ainda. E ela precisa ter esses músculos, né, ainda em ação para ela poder realizar seus movimentos para as suas necessidades, né, Fausto? Perfeito. Retomando o futebol, atleta profissional, zagueiro Eduardo, você falou que quando esteve na Arábia foi onde você foi melhor remunerado. E onde não recebeu, onde foi pior remunerado, ou recebeu não em dinheiro, algumas histórias aí, Eduardo. Tem um clube que, eu não vou citar muito nomes, porque com muito respeito aos clubes, tem uns que eu não recebi ainda, tem outros que me deram um videocassete. Ganhou um videocassete. Ganhei um videocassete na época, então não tinha o que fazer. 2 ou 4 cabeças, né? Então... Tem isso, né, Thiago? Outros clubes tive que entrar na justiça, assim, né, para poder receber. E ainda tem chance de receber alguma coisa hoje em dia? Tá difícil. Então, é melhor eu seguir um outro caminho, estudar, criar uma profissão nova para receber com os direitos. Né? Tem clubes que não assinaram a minha saída de carteira, agora eu tenho que... Até tem um clube no Paraná que eu joguei, que eu tenho que ir lá requisitar essa assinatura para me poder dar continuidade na minha aposentadoria. Então ainda está... Então eu estou correndo. Tem tudo isso. Tem valores aí na Federação Gaúcha que eu tenho que pagar para poder me aposentar ainda,
Eu tenho que fazer esse recolhimento de assinatura e aí encaminhar para um advogado, encaminhar minha aposentadoria. Então, infelizmente, o futebol do passado era assim. Não sei como é que está hoje, tá, Fausto? Eu espero que as coisas tenham melhorado, ajudado aí, mas é um caminho bem complicado. Então, eu estou na correria, Fausto. É uma legislação até um pouco à parte a do futebol, né? Registro de atletas, horários de trabalho. Mas você citou os clubes alguns dos que você defendeu aí. Pega o São Borja. São Borja tentou voltar ao profissional ali na mão de 1 ou 2 empresários, não deu certo. Taguara e Getúlio Vargas não existe mais. Esportivo, quando disputa a segunda divisão, disputa 3 anos na segunda, volta um ano para a primeira, cai para a segunda divisão. Até o Esportivo teve aquele episódio de racismo contra o Márcio Chagas. Tem um assunto, racismo, Eduardo, na tua carreira. Olha, hoje ele veio mais à tona, assim, mas sempre existiu, né? Os gritos dos torcedores, as mímicas sobre macaco na arquibancada. Então hoje está se mudando, tentando se mudar, mas ainda ele é muito frequente, não só no futebol, fora dele também, né? Então é lamentável, entendeu? Em Juiz sofri um pouco, mas é lamentável porque eu me posicionei, segui a minha vida e pedi só o respeito das pessoas. Mas é lamentável, é triste para a gente. A que será se deve a educação? Será que é o principal fator? As pessoas têm conhecimento. Ou a bebida, muitas vezes também. Eu acho que é o momento da pessoa com a sua relação consigo mesmo, tá? O seu estado de espírito, a não situação boa sua, reflete em algumas decisões que você toma, xingamentos. O racismo, eu não gosto de um negro, eu não gosto de um preto, entendeu? E eu não consigo entender isso. Eu sou um negro, a minha cor é diferente da sua, mas somos amigos, eu tenho um jeito de trabalhar, você tem, eu tenho um aprendizado com você. Então, a minha cor não difere, a minha situação, o que eu sou, entendeu? Então, e muitos têm disso, não gosto, não entro. Tem lugares que eu não frequento, porque às vezes o tratamento também não é bom, né? Então, mas assim, faz parte da minha vida e eu quero transformar, essas mudanças estão acontecendo. Entendeu? Espero que melhore para a gente, né? Para nós negros, assim. Não que nós somos uns coitados. A gente tem que correr atrás, tem que trabalhar. Eu estou estudando, estou correndo atrás, estou tentando me formar, estou tentando fazer minha vida. É a pergunta que eu ia te fazer. Você sentiu, nessa tua vida profissional, falta de oportunidade? Ou a oportunidade, não, vou deixar de lado porque ele é negro. Você sentiu isso ou não? Eu senti, assim. Eu acho que senti. E fiz uma mudança até de estudo porque achei que ia ser uma oportunidade, ela não aconteceu. Então, mas aí tem que fazer outras coisas, tem que achar outro modo de você tocar a sua vida. E no meio do futebol, dentro do vestiário, observa isso também? Não, no vestiário não. No vestiário nós tínhamos... era diferente do meu tempo. Então nós tínhamos... Porque o treinador terminava de falar sobre a eleição, entravam os jogadores. Ali tinha branco, negros, diferentes religiões, porque sempre era colocado, um dos mais experientes. E não importa a sua religião, importa o nosso objetivo de jogar futebol. Vamos respeitar a todos. Todos tinham o direito de falar, todos tinham o direito de citar as suas necessidades e a gente se ajudar. O coletivo faz parte do futebol. E dentro do vestiário é a mesma coisa. Entendeu? O dia que eu tenho comigo, se conhecer um vestiário de futebol, vai saber o resultado do trabalho do seu time. Então é ali dentro, com respeito à torcida. A torcida, ela vem, ela te contribui, ela te ajuda. Dentro do vestiário que você forma ali a tua capacidade do teu time, a evolução do teu time. É olhando um no olho do outro e a cobrança. A cobrança não pode ser feita com respeito do falso no jornalismo, mas dentro do vestiário ela tem que ser feita duramente. Se você não está se cuidando, se você não está tomando conta da tua vida fora de campo, está prejudicando o grupo. E quando cita o seu nome, Eduardo, Fausto, o grupo está todo envolvido na situação. Então, dentro do vestiário, e ainda para mim é o que se faz um grupo forte. Futebol, 2 momentos. Um momento ruim e um momento excelente, na tua lembrança. Veranópolis, excelente. Veranópolis, 3 anos, semifinalista, disputando com o Internacional, com muito respeito ao São Luís. Foi aonde eu tive contato, mais conhecimento com a imprensa, né? Treinador da época lá.
No Veranópolis, Nestor Simeonato. O Simeonato, que veio aqui no São Luís também. Treinou o Grêmio também. Treinou o Grêmio e trouxe para cá. Foi ele quem trouxe. Eu nem falei muito nem treinador, porque são fantásticos. Tem o Tite, que até hoje a gente conversa, né? E ele troca ideia, o Tite me ajuda em algumas situações aí que eu peço, né? Mas Nestor Simeonato, cara, fantástico. De vestiário, de esquema tático, Nestor Simeonato era fera. E no Grêmio não prosperou. Não. Né? Então, tinha com nós, assim, ele convivia com o atleta e sabia que exigia de nós a nossa capacidade. Fazia nos reunirmos e cobrava de nós desempenho. Tite também cobrava. Tite era muito sincero. Tite sempre dizia, Eduardo, qualquer lugar que tu for procurar um emprego para ti, tu vai com a tua melhor roupa. Tu tem que estar bem vestido. Pode ver, o Tite está sempre bem vestido. Comportamento, respeito, cuida do teu corpo. Tua vida é teu corpo, entendeu? Então, isso aí. As pessoas diziam, te ensinavam. Hoje se tem uma clareza maior, mas antigamente a realidade era colocada bem mais devagar. Vocês até não levavam muito a sério, mas hoje sabe que é importante. Eu aprendi muito com eles. E momento, assim, não muito bom? Eu fiz um rebaixamento, né, do São Borja e até hoje eu carrego um rebaixamento lá no São Borja, né? E carrego. Equipe tradicional, São Borja tirava ponto do Grêmio Inter direto. Isso, um clube que eu adoro, um clube que me formou, um clube que me ajudou, e eu não pude ajudar. Né? Vamos ver se alguma forma a mais, aí, pensando em outras coisas, ajudar. Então, o rebaixamento do São Borja que até hoje me atinge um pouco, né? Que me deixa assim, que eu acho que eu poderia fazer um pouco mais. Né? Um grande prazer conversar contigo. Falso, agradeço a você a oportunidade da sua rádio, do seu envolvimento. Né? Eu acho que a gente fez um curso de comentarista esportivo. Prazer em te ver, parabéns. Estou à sua disposição, Falso. E agradeço sempre a todos na oportunidade. E agradeço a Juí por me receber aí com esse carinho, com essa terra maravilhosa aí. Né? Um grande abraço a todos. Eduardo Severo do Nascimento, ex-zagueiro profissional, administrador, futuro educador físico, foi o convidado do nosso canal, porque nós queremos estar aqui o tempo todo.